Olá pessoal, na continuidade então nossa aula de desenho mecânico, né? Hoje a gente vai falar sobre tolerância dimensional, tá? Só lembrando, na última aula a gente falou sobre rugosidade, né? Acabamento superficial. Aí foi o último slide que a gente viu, essa parte aqui. Então, toda a simbologia relacionada à rugosidade, tá? Hoje a gente vai falar sobre tolerância geométrica, nosso assunto de hoje, certo? Então, passando aqui, deixa eu fechar meu vídeo. Então, pessoal, o que é essa tolerância, né? Então, no caso aí, a gente está falando de tolerância dimensional. Então, nesse caso, é a variação entre as dimensões máximas e mínimas de uma peça, está escrito aqui. Então, as variações são a tolerância, né? A gente sabe que a fabricação de qualquer peça ela deve permitir tolerâncias porque nenhum processo tem capacidade de produzir na dimensão nominal. Por exemplo, aqui ó, nesse desenho, o que nós temos? Um eixo, né, tipo um eixo, e aqui tem um diâmetro, né, nós já vimos, é de 20, certo? Então, a dimensão nominal dele é 20 milímetros. Só que nenhum processo vai conseguir fabricar exatamente com 20 milímetros. Né? Por isso, então, deve ser definido as tolerâncias. Tá? Então, ou seja, quanto que pode variar esse valor nominal? Quanto ele pode ser para mais ou para menos? Certo? E aí se estabelece os afastamentos. Certo? Então, o que são os afastamentos? Outro conceito aqui, né? Então, ó, atenção nos conceitos aí, isso que eu chamo a atenção. O primeiro é de tolerância, variação entre as dimensões máximas e mínimas de uma peça. Tá? Só lembrando que essa variação entre as dimensões máximas e mínimas é o que está estabelecido no desenho técnico, né? No projeto, e não a peça após a fabricação. Porque a peça após a fabricação ela tem que estar de acordo com essa tolerância que está estabelecida no desenho técnico. Certo? Então, a tolerância não é definida pela peça, ela é definida pelo desenho técnico, que é o próprio projeto aí. Afastamentos, então. O que é afastamento? São os desvios aceitáveis da dimensão nominal para mais e para menos. Certo? Então, diferenciando aqui tolerância e afastamento, a tolerância é aquela faixa, né, entre o máximo e o mínimo, a faixa. Tá? O afastamento é quanto que pode chegar essa medida no seu mínimo, no seu máximo. Tá? Que são os desvios aceitáveis. Tá? Então, quem vai fabricar uma peça deve conhecer quais são os desvios aceitáveis para mais e para menos, para que possa ser regulado o equipamento, né? Para que ele forneça a peça dentro dessa variação. Olha aqui, só para a gente entender. Então, no caso aqui desse exemplo, nós temos aqui uma medida nominal de 20 milímetros. Não é aquilo que eu falei. Mas é uma medida nominal. Tá? É preciso estabelecer os afastamentos e a tolerância. Aí os afastamentos, ó, superior. Então tá aqui, ó, a forma como é representado no desenho técnico
mais comum é nesse formato aqui, ó. Que a gente está vendo. Então, é isso que está dizendo aqui. Ó, afastamento superior, 0,28. Então, quer dizer que pode ser 20 mais 0,28. Superior. O inferior, 0,18 milímetros. Para mais também, tá vendo? Então, veja que, de acordo com os afastamentos aqui, nesse caso, nesse exemplo que está sendo dado, se a peça for fabricada na dimensão nominal dela, de 20, por exemplo, 00, tem um valor cravado, essa peça está fora do que estabelece o desenho. Tá? Porque a menor medida, na verdade, que ela tem que ter está aqui, ó, nas dimensões. Ó, dimensão máxima que deve ter essa peça. 20, 28 é o máximo. Dimensão mínima, 20, 18. Viu? Então, se eu fabricar abaixo de 20, 18, que seria o caso 20, 00, que eu dei um exemplo, ela está fora da medida especificada no desenho, tá? E aí, no caso, a tolerância, ó. Tolerância é a faixa, né? A diferença entre o máximo e o mínimo, que é de 0,10 milímetros. Ou seja, durante a fabricação, o equipamento deve ser configurado para essas medidas aqui. Tá? Então, teoricamente, para as peças que estão dentro da especificação aqui de tolerância, né, e de dimensão máxima e mínima, os afastamentos, né, falados, devem estar entre 20,18 e 20,28. Tá? Então, 20,19, 20,20, 20,25 está dentro do afastamento. 20,29 passou, já passou, está fora. Tá? Então, esse exemplo aí, tenham atenção, esses são os primeiros conceitos, as primeiras definições. Né? Essas tolerâncias são importantes, muito importantes aí, em ajustes mecânicos, né? Então, mecanismos, eles são normalmente de mecânica de precisão, ou seja, ele exige uma precisão dimensional bem elevada, tá? Então, essas tolerâncias, esse ajuste, quem tem que definir é o projetista, né? Existem normas que orientam esses ajustes. Por exemplo, aí a norma chama 3 tipos de ajuste. Né? O ajuste com folga, e aí no caso de peças acopladas. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um furo e um eixo. Um furo e um eixo. Um furo e um eixo. Tá? Então, nesse acoplamento furo-eixo, eu posso ter um ajuste com folga. E aí, quando a gente fala furo e eixo, tem que ter um cuidado para senão achar que só vale para furo e eixo. Toda vez que eu tiver uma peça que tem que acoplar na outra, vai receber esse tipo de critério de furo e eixo, tá? Não é só para eixo e eixo. Por exemplo, se eu tenho que montar uma peça na outra com algum tipo de ajuste, né? Ela é encaixada só, e isso pressupõe que eu tenho que analisar que tipo de ajuste que eu vou utilizar para projetar isso. Né? E aí o desenho técnico vai estar estabelecendo esse tipo de ajuste. Através de quê? Muitas vezes não vai estar escrito claramente como está aqui. Ó, ajuste com folga. O que vai ter no desenho técnico é o quê? Os afastamentos, superior e inferior, a medida nominal, os afastamentos, e com os afastamentos eu conheço as tolerâncias. Então, uma peça vai encaixar na outra. Né? O furo tem seus afastamentos, o eixo tem seus afastamentos. Eu comparando esses afastamentos, eu sei se vai haver folga, se vai haver interferência, ou se dentro da faixa pode haver folga ou interferência, que é o chamado
ajuste incerto. Tá? O ajuste incerto, ele prevê que pode haver tanto folga como interferência. Então, isso aí não é um acaso, né? Ah, não, deu... Não, o projetista, ele que especifica isso aí. Não, o ajuste desse tipo de peça aqui tem que ser deslizante, por exemplo. Então, ele precisa o quê? De folga, né? Pense num rolamento que está encaixado no eixo, por exemplo. O rolamento tem um furo, o eixo é um eixo. Então, cabe esse tipo de análise. O rolamento entra suavemente, colocado com a mão, ou eu tenho que colocar ele numa prensa para encaixar, né? Então, quando ele tem que ser prensado, isso indica o quê? Interferência, tá? Quando eu posso encaixar ele com a mão, normalmente, então o ajuste é com folga, certo? Então, no rolamento, ele é uma peça interessante, o rolamento, porque ele pode ser furo e pode ser eixo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, pense que isso aqui é um rolamento. Então, dentro dele, na parte interna, no anel interno que a gente chama, é furo, né? No anel externo, ele é eixo. Quando ele vai encaixar numa carcaça, por exemplo, você vai encaixar um rolamento numa carcaça, ele é eixo. Tá? Então, para colocar esse rolamento na carcaça, ele é prensado ou ele é colocado com a mão? Isso indica o tipo de ajuste que eu tenho. Então, vamos analisar aqui essas três características de ajuste aqui. Com folga, né? Então, o que está dizendo aqui, né, no desenho técnico do furo? Nominal é 25, observe que do eixo também é 25. Os afastamentos, mais 0,21 e 0, né? E no eixo, nominal é 25, afastamento superior é menos 0,41, tá? Então, aqui está vendo que as duas medidas são negativas, na verdade não vai chegar a 25, né? A gente vai ver aqui embaixo. E menos 0,20. Então, estabeleceu-se aí os afastamentos e, com ele, a tolerância, né? Certo? Então, a gente tem que comparar essas medidas aqui para saber se vai ter folga ou não. Aí, ó, aqui está melhor para a gente ver, né? Furo. O valor máximo é 25, 21, que é considerando o valor máximo aqui, ó. E o mínimo, 25. Tá? Então, toda vez que eu tenho o zero, vou até falar aqui sobre isso rapidinho, toda vez que eu tenho o zero aqui nos afastamentos, isso quer dizer que a peça que tem o zero é a base, né? Então, no caso, esse aqui, ó, é um tipo de ajuste base-furo chamado. Ou seja, o furo é que é a base, porque ele é que tem 2500, tá vendo? A base é o furo, tá? Então, chama também ajuste base-furo. Aí tem, se fosse o eixo, no caso zero, seria um ajuste base-eixo. Os três ajustes aqui são base-furo, porque é o furo que tem o zero. Aqui, esse. Então, vamos lá, o furo aí, ó, máximo. Então, aqui a gente consegue ver, ó, o afastamento máximo, o afastamento mínimo. Quanto é a tolerância? É 21, tá vendo? A tolerância é 21 aqui, ó. Lembra que a tolerância é a faixa. O eixo. O valor máximo do eixo pode chegar no máximo a 24,80. O valor mínimo, 24,59. A partir daqui, a gente compara, então. Por exemplo, se eu tivesse um eixo na máxima de 24,80, é o maior valor
o maior diâmetro do eixo. Mesmo assim, não chegaria no menor valor do furo, que é 25. Então, mesmo combinando o máximo do eixo, o mínimo do furo, eu ainda tenho uma folga de 0,20. Então, isso indica claramente que há o quê? Um ajuste com folga. Certo? Na dúvida, eu comparo a outra medida também. No mínimo do eixo, 24,59. Mínimo aqui do furo. Tá? Lembrando aí, o eixo vai encaixar no furo. Quanto maior o furo, né, mais aberto é aqui. Maior o eixo. Então, quanto menor aqui, maior a folga também, né? Então, veja que a folga aqui nesse caso, nesse tipo de acoplamento, pode chegar a quanta folga? Isso aqui também é uma análise interessante que deve ser feita. O menor tamanho do eixo é 24,59. O maior valor do furo é 25,21. Então, de 24,59 para 25,21, nós temos aí 0,62 milímetros. Essa é a maior folga que pode ser gerada nesse acoplamento. A maior folga ela é importante porque ela pode gerar um problema funcional no mecanismo, certo? Então, lógico, quem estabelece é o projetista, né? Mas quem vai fazer a leitura e interpretação do desenho deve ficar também atento a esses detalhes. Uma folga aqui pode ser bem grande. E a menor folga é essa daqui, de 20. Essa é a menor folga. Outro ajuste, com interferência. Então, com interferência quer dizer que vai entrar com interferência, não vai entrar folgado. Então, vamos analisar aqui. No desenho técnico, eu tenho os afastamentos, como falei, né? Nominal e os afastamentos. Furo base também, como disse. O furo. Então, quais são as medidas que pode ter no furo? Mínimo 25. Máximo 25, 21. Eixo. Máximo 25, 41. Mínimo 25, 28. Então, vamos lá. O menor valor do eixo, 25. Maior valor do... desculpa. Menor valor do furo, 25. Maior valor do eixo, 25 e 41. O que aconteceu aqui? Dá para ver que há interferência, né? Ou seja, 0,41 aqui vai ter que entrar na marra aqui nesse 25, tá? É uma medida pequena, então o que vai acontecer é só um ajuste com interferência. Isso não vai impedir que a peça encaixe uma na outra. Uma prensa resolve isso aí. Tá? Olha lá. Então, isso é perfeitamente projetado assim, sem problema. Tá? Isso não é um problema. Você pode pegar um desenho e achar, isso é um problema porque não dá, isso aqui não encaixa um no outro. Não encaixa na mão, não vai encaixar realmente. Vai ter que usar uma prensa. Quem projetou sabe que é uma peça que vai ter que ser prensada na outra. Vamos analisar o outro limite aqui. Então, o eixo pode chegar na sua medida de 25, 28. Mesmo com 25, 28, que é a menor medida, isso ainda é maior do que 25,00. Né? O que indica que, em qualquer condição, dessas eu vou ter interferência. Tá? Qualquer condição aqui de medidas dentro da tolerância vai ter interferência. Tá? Qual seria a maior interferência? Então, seria quando o eixo é o maior para o menor diâmetro, né? Então, é esse aqui, 25, 25, 41. Então, essa é a maior interferência, 41 centésimos de milímetro. Tá?
E qual seria a menor interferência? Seria essa daqui, ó. O furo é o maior, 25, 21, e o eixo é o menor, 25, 28. Veja que nessa condição aqui, ó, tem interferência de 0,07 milímetros, ou seja, 7 centésimos de milímetro daqui para cá, certo? De interferência. Tá? Mas ainda há uma interferência. Então, isso que define o ajuste, que ele vai ser com interferência de qualquer forma. Então, a menor interferência, 7 centésimos, e a maior, 41 centésimos. O ajuste incerto. Para a gente encerrar, já deu 20 minutos aqui, o tempo voou, né? Mas é importante definir todos os detalhes para não ficar dúvida aí, tá? O incerto, então, como eu falei, ele vai permitir tanto interferência como folga. Isso aqui não é indicado você fazer em projetos que têm ajustes de precisão, tá? Porque você fica à mercê da tolerância. Então, mas existe esse tipo de ajuste. Ó, vamos lá, aqui está indicando, o nominal é 30, né? Tem indicação do desenho técnico, tem que entender. Passando aqui para baixo, maior diâmetro do furo, 30 no 25, menor 30, 00, furo base, né? Falei. O eixo é maior 30, 18, menor 30, 02. Tá aqui. É o mesmo que está aqui, tá? O mesmo valor. Tá vindo para cá. Então vamos analisar aqui, rapidinho. Se eu tiver o menor valor de furo, 30, e o maior valor de eixo, 30, 18, eu vou ter interferência, certo? Vou ter interferência. Agora, se eu pegar continuar com o maior valor de eixo e colocar o maior valor de furo, 30, 25, o que aconteceu? De interferente, aqui estava com interferência, ele passa a ajuste com folga. Porque o eixo com 30, 25 e o furo com 30, 25 e o eixo com 30, 18 vai dar uma folga de 7 centésimos aqui. Ó. Então, viram aí que dentro da faixa de tolerância do furo, ele permite um ajuste interferente ou um ajuste com folga. Aqui a gente já viu claramente que vai dar, e isso é chamado ajuste incerto. Então, quando a faixa de tolerância permite folga ou interferência, ajuste incerto. Mas vamos analisar o outro caso para ver aqui no mínimo do eixo. No mínimo do eixo, 30,02. Tá? O mínimo do furo, 30. Se combinar o mínimo do furo com o mínimo do eixo, eu tenho interferência, certo? De 2 centésimos. Se o furo aumentar, vai ter folga. Né? Se ele passar do 0,2, vai dar folga aqui. Né? Se for para a massa. E, tá. E aí a gente já viu, né, que na combinação aqui, então, realmente não tem como existir a possibilidade das duas combinações aí de interferência e folga, certo? Então, eu vou parar o vídeo aqui, porque já deu 23 minutos. Mas depois a gente vai continuar aqui falando ainda de tolerância. Assistam o vídeo, aproveitem. Bons estudos, tá? Até o próximo.